Então, olá, sou Hugo Mizukami e eu ajudo pessoas a superarem seus sofrimentos emocionais. Você já percebeu que muitas coisas que você faz hoje, você faz de forma inconsciente? Você sabia também que sem o conhecimento do nosso inconsciente vem o sofrimento? É sobre isso que eu vou falar hoje. Eu vou abordar e aprofundar esse assunto hoje, mas eu não vou esgotá-lo, porque ele é bem extenso. E a pergunta que surge é: somos seres inconscientes? E como despertar essa consciência em nós? Então a minha sugestão é que você assista o vídeo até o final, porque das várias experiências e ideias, pode ser que algo faça sentido para você e você já possa colocar na prática, imediatamente. Lembrando que eu faço lives todas as segundas-feiras às 19h19, transmitindo simultaneamente via YouTube, via Facebook e via Instagram, onde em cada dia eu abordo um tema diferente, um conteúdo diferente. Então eu espero ver você nessas lives, toda segunda-feira às 19h19. Boa noite, Ana Maria, pontual. Gratidão a você, Ana Maria, obrigado por estar aqui. Ceia Belieni, boa noite, seja bem-vinda. Arthur Provasi, boa noite. Então, antes de falar da inconsciência, é importante saber que nesse caminho da espiritualização, que está intimamente ligado com o tema de hoje, que é a inconsciência, nós vamos passando por algumas etapas necessárias de aprendizado. E ainda vamos continuar passando por etapas nesse caminho, nessa trajetória, nessa jornada. Então, quais os aprendizados que temos, ou quais os aprendizados que tivemos nos vários reinos? Como assim reinos? Quando falamos assim de reino mineral, o reino mineral é um reino que não tem vitalidade e nem movimentos próprios. E quando nós nos achamos sem forças e não nos movimentamos para tomarmos ações, nós podemos nos comparar com o reino mineral. E no reino mineral nós temos ou tivemos o aprendizado da atração, que vem intimamente ligada com o fenômeno do magnetismo. E depois vem o reino vegetal. No reino vegetal, os elementos do reino vegetal possuem vitalidade, mas não pensam e por isso não têm vontade e nem consciência. Eles têm um instinto de conservação, mas é puramente mecânico. Então no reino vegetal nós aprendemos a sensação e mais a atração lá do reino mineral. Então temos a sensação e mais a atração, que está presente no reino vegetal. Agora no reino animal já possuem uma espécie de inteligência instintiva e possuem vontade. Então eles adquiriram instinto, então nós aprendemos a parte do instinto com os animais. Então o instinto com os animais, a sensação com os vegetais e a atração com os minerais. E agora no reino hominal, nós temos a consciência, temos o livre-arbítrio e a responsabilidade. Então aí nós temos o pensamento contínuo, a razão, a criatividade. E somado a tudo isso, nós temos o instinto, a sensação e também a atração, que aprendemos dos reinos anteriores. Então, se a consciência está presente no reino hominal e ela se manifesta no córtex pré-frontal, onde está a inconsciência? A consciência está presente em nós, se manifesta pelo córtex pré-frontal, mas e a inconsciência? Então, de acordo com Carl Gustav Jung, ele estabeleceu que a nossa mente é como um iceberg. Acho que muitos de vocês já devem ter visto, ou você mesmo já deve ter visto um exemplo desse, do iceberg. Ele diz que apenas 5% do volume do iceberg, que é a parte visível do iceberg, representa a nossa consciência, só 5%.
E os 95% do iceberg representa a nossa inconsciência, a parte que nós não conseguimos ver do iceberg. Então é por esse motivo que eu coloquei o título. Nós somos seres inconscientes, já que 95% da nossa mente é inconsciente. E podemos dizer também que a nossa inconsciência, ela vai além dessa parte oculta do iceberg. Ela se estende pelo oceano. E porque é nesse oceano que estão guardadas todas as nossas experiências, desde as primeiras etapas do nosso desenvolvimento até o momento atual, onde nós começamos a ter um pouco de lucidez e também pensamento lógico. Isso faz com que nós sejamos herdeiros de nós mesmos. Isso através das sucessivas reencarnações. Lembrando que reencarnação não é um dogma religioso. Ele é uma lei biológica, já evidenciado pela ciência. Então, e o que acontece quando a nossa mente consciente se dá conta da nossa mente inconsciente? Então a pergunta levantada é: o que acontece quando a nossa mente consciente se dá conta da nossa mente inconsciente? Então é aquela situação onde parte do oceano, parte do iceberg vem à tona. Pode acontecer duas coisas. Nós podemos ficar deslumbrados quando nós descobrimos os nossos potenciais que estavam escondidos, estavam bem ocultos em nós. Ou podemos ficar chocados quando nós percebemos que nós temos vícios e defeitos que antes a gente não percebia. Então, conforme nós vamos nos aprofundando no nosso conhecimento interior, dentro do nosso inconsciente, vamos desvendando as nossas potencialidades e também vamos desvendando as nossas limitações. E em cada etapa, nos é permitido desvendar apenas uma pequena parcela das nossas sombras, porque nós não suportaríamos ver a nossa sombra completa. Então, a cada reencarnação nos é permitido acessar só alguns pedaços dessa sombra. Então, normalmente, nós passamos a vida em estado de quase sono, sem perceber o que acontece à nossa volta. Então, com relação a isso, com relação a o que acontece à nossa volta, não sei se você já assistiu o filme O Poder da Vida, O Poder Além da Vida, do Nick Nolte. Ele pode ser visto no YouTube e ele tem uma passagem que ele demonstra exatamente esse ponto que eu coloquei. Esse ponto que eu coloquei, que nós não percebemos o que acontece à nossa volta. Então, você mesmo pode fazer um exercício similar ao que o jovem do filme, o personagem Dan Millman, ele é convidado a fazer nesse filme. Então, se nós, por exemplo, num determinado momento, pararmos um pouco, silenciar nossa mente e começar a perceber tudo o que acontece à nossa volta sem fazer julgamentos, por exemplo, perceber sons, ruídos, cores, cheiros, movimentos, estados estáticos ou objetos estáticos. Se nós começarmos a perceber essas coisas que acontecem à nossa volta, nós vamos perceber que tem muita coisa na nossa vida que nós passamos pela vida de forma inconsciente, não percebemos essas coisas acontecendo no nosso dia a dia. E fazendo esse pequeno exercício, você vai perceber que normalmente nós não temos essa consciência das ocorrências da vida. E além disso, raramente nós paramos para refletir nos porquês que essas coisas acontecem dessa forma à nossa volta. Nós não paramos para refletir os verdadeiros objetivos e as necessidades da vida. Então eu vou falar sobre o porquê das coisas acontecerem dessa forma um pouquinho mais para frente. Então tudo o que ocorre na nossa vida
tem uma razão de existir, onde as coisas que nós não temos consciência, aliás, em tudo que acontece na nossa vida tem uma razão de existir, inclusive as coisas que nós não temos consciência. Como assim? Porque o nosso inconsciente armazena tudo que nós temos consciência e tudo que nós não temos consciência. Então toda a experiência que nós temos, as coisas que nós vemos do ponto de vista consciente, são armazenados no nosso inconsciente. Então o que a gente vê, o que a gente ouve, o que a gente presta atenção, as coisas que passam pelo nosso consciente, nós armazenamos também no nosso inconsciente e representam o nosso passado. E até as coisas que nós não temos consciência, como por exemplo o barulho de um carro passando na rua, ou um outro ruído que está acontecendo, de repente um cheiro, ele também é armazenado no nosso inconsciente. Por que eu estou comentando isso? Porque é importante nós analisarmos em qual ambiente nós estamos mergulhados. Como assim? Por exemplo, se nós ficamos em casa com a TV ligada no canal de noticiários, vamos deixar a TV ligada, por exemplo, para que tenha algum barulho em casa. Só que a negatividade das notícias é armazenada no nosso inconsciente e depois dá um trabalho tirar isso tudo. Então, se nós ouvimos também músicas desequilibradoras ao invés das músicas mais harmoniosas, elas também desequilibram as nossas células e vão para o nosso inconsciente. Então, existem coisas que nós temos controle e tem coisas que nós não temos controle. Então, podemos tomar ações para melhorar o ambiente naquelas coisas em que temos controle. E uma vez eu assisti uma palestra onde a palestrante dizia que há pessoas que deixam algum aparelho fazendo barulho dentro de casa, porque se ficar tudo quieto a pessoa tem que se escutar, tem que se perceber. Se nós prestarmos atenção nesse momento que a gente está passando agora, isso globalmente, é um momento propício para começarmos a enxergar e ouvir a nós mesmos, o nosso inconsciente. Então todas as coisas na nossa vida acontecem de forma automática, quando estamos envolvidos apenas nas ocorrências do ser fisiológico. Quando focamos apenas na nossa parte fisiológica, vemos tudo acontecer de forma automática. Então nosso ser biológico busca o que traz significado e aplicação imediata, enquanto que o nosso lado psicológico faz uma análise das nossas verdadeiras prioridades da vida. E com o tempo, vamos percebendo que somos seres humanos e não máquinas. Então a diferença do ser biológico e do ser psicológico é que o ser biológico ele atua de forma automática como máquinas, enquanto que quando entra a parte do nosso ser psicológico, nós exibimos a nossa parte humana. Então por isso que com o tempo nós vamos percebendo que nós somos seres humanos e não máquinas, para assim começarmos a sair de alguns automatismos instintivos. Sônia Silva perguntou: boa noite, existe reencarnação, amigo? Bom, a questão da reencarnação, ela já não é mais um dogma religioso e não foi inventado por nenhuma religião. Ele já existe e inclusive ele já é comprovado e evidenciado cientificamente como uma lei biológica. Então existem muitas pesquisas científicas com relação a isso. Em outros vídeos eu comento mais sobre a reencarnação também. Mas obrigado pela pergunta, Sônia. Boa noite, mãe. Está aqui também. Vânia Tempone, boa noite. Sejam todas bem-vindas. Então vamos continuar aqui.
Então, enquanto o nosso ser biológico estiver comandando, nós viveremos de forma inconsciente. Nós vamos viver longe da realidade, vamos viver dispersos, acumulando conflitos e nos deixando arrastar pelos nossos instintos que ainda continuam dominantes em nós. Aí, como que funciona o instinto? Se nós buscarmos lá na época dos homens das cavernas, os homens das cavernas saíam à caça para buscar alimentos, se proteger e se reproduzir. Se nós trazermos para o mundo atual, o que nós estamos fazendo de diferente hoje? Sair ao trabalho em busca de alimento ou busca de um modo de nós podermos sobreviver através da alimentação. Também nós nos protegemos e nós também nos reproduzimos. O que diferenciar da busca de alimentos, da proteção e da reprodução é o que nos torna seres humanos. Que nós estamos saindo naquele instinto que nos prende às coisas anteriores à fase do ser humano. Então, enquanto nós não descobrirmos a realidade do nosso inconsciente, nós vamos permanecer na condição de vítima, com transtornos neurológicos, com vazio existencial, com falta de sentido psicológico. Porque nós estamos conseguindo visualizar e identificar apenas uma pequena parte que nós denominamos como sendo realidade. E aí nos percebemos em isolamento, sem sentido para a solução dos nossos próprios problemas. Isso ocorre porque o inconsciente está no comando das nossas sensações e das nossas emoções, deixando pouco espaço para a nossa consciência. E o despertamento sobre o nosso inconsciente é um desafio muito grande, pois nós passamos longos períodos no sono e permanecendo presos nas faixas primárias e instintivas nesse processo de evolução. Então, quando nós não estamos despertos, transferimos a responsabilidades para outras pessoas, como guias, gurus, para que eles possam resolver os nossos problemas, que são de nossa responsabilidade. E pode também acontecer de nós tomarmos algumas pessoas como padrões e procuramos nos assemelhar àqueles que nos parecem melhores, verdadeiros modelos, esquecendo que é impossível conseguir resultados positivos quando nós tentamos imitar alguém. Pois à medida em que nós vamos imitando os outros, nós perdemos a nossa identidade, o nosso caráter, nos moldando a fórmulas e ídolos, que às vezes os ídolos que nós idolatramos são ídolos falsos. Então, quando nós idolatramos ídolos falsos, nós podemos perceber que eles também lutam e eles também disfarçam as suas necessidades para exteriorizarem as suas personalidades em público. Então, embora nós sejamos parecidos com os outros, cada um de nós é diferente da outra pessoa. Então, nada de errado em nós nos espelharmos em alguém em que nós admiramos e poder crescer dentro de nós. Mas não nós imitarmos exatamente as outras pessoas, do jeito que as outras pessoas são, porque aí nós vamos perdendo a nossa identidade. Então, para que nós possamos ter êxito, nós devemos nos considerar únicos, diferentes, embora haja muitas semelhanças com as outras pessoas e que temos a nossa participação na cocriação da vida. E uma vez eu ouvi uma pessoa falar assim, que não existe um grão de arroz igual ao outro. Da mesma forma, não existe um ser humano igual ao outro. Somos todos diferentes uns dos outros, onde cada um de nós tem uma participação exclusiva na vida, participação exclusiva no mundo. Então, se nós nos colocamos na posição de vítima,
constantemente nos refugiamos em esconderijo, buscando compaixão e justificativa para os nossos desequilíbrios. E aí, às vezes, nós nos tornamos cansativos para os outros. E também pode acontecer de nós nos colocarmos na posição de acusadores. Aí complicamos ainda mais a situação, porque aí pode envolver até calúnia, maledicência. E quando nós não assumimos compromissos conosco mesmos, postergamos as decisões, as soluções, transferindo as nossas ações e realizações lá para o futuro. Então nós normalmente funcionamos no piloto automático. Bom, o nosso ser biológico, ou dentro do nosso ser biológico, no nosso corpo físico, nós temos órgãos que funcionam de forma automática. O nosso coração funciona de forma automática. O nosso sistema digestório também funciona de forma automática. Os nossos pulmões também funcionam. Então as nossas células vêm funcionando de forma automática. Os nossos órgãos, os tecidos. E todos esses fenômenos acontecem de forma previsível e também em forma repetitiva, ou seja, de forma automática. No caso da nossa vida mental, nós também temos hábitos mentais que foram resultados da fixação de uma aprendizagem. Então esses hábitos mentais foram formados conforme nós fomos fixando a nossa aprendizagem. E são eles que passam a nos governar de forma automática as nossas ações. E quando nós nos deixamos conduzir por essas fixações mais primitivas, mais instintivas, elas normalmente se repetem e não trazem resultados positivos. Então, devido às nossas experiências dessa reencarnação e das anteriores, ficaram algumas marcas na nossa alma, como dor, angústia, pessimismo. E geralmente são essas evocações que atingem a nossa casa mental de forma inconsciente no nosso cotidiano. Então, devido a esse cultivo dessas construções mentais, nós mantemos uma tendência de achar que tudo vai dar errado com relação a coisas, pessoas e acontecimentos. Isso porque nós armazenamos muita negatividade dessa encarnação e das várias encarnações anteriores também. Por isso que até comentei que quando a gente fica assistindo noticiário negativo o tempo todo, é negatividade que nós vamos armazenando no nosso inconsciente. E quando vamos buscar alguma coisa no inconsciente, só vai sair coisa negativa. Então, para que nós possamos mudar a nossa forma de ver o mundo, é importante que nós possamos colocar conteúdos positivos, conteúdos edificantes. Então, espero que este conteúdo dessa live também seja um conteúdo edificante para que você possa colocar no seu inconsciente e quando precisar buscar alguma coisa, possa retirar também algo que foi útil para você desse vídeo, dessa live. Então, nós vamos assim produzindo de forma viciada essas irradiações mentais degenerativas, cada vez que a gente pensa negativamente. Irradiamos energia negativa que dificultam os nossos pensamentos na direção mais saudável. Porque essas irradiações mentais degenerativas que nós produzimos, elas vão atingir outras pessoas que vão projetar em nós essas mesmas energias negativas e vai potencializar em nós esta energia negativa através do efeito da sintonia, da ressonância. E raramente nós nos esforçamos para mudanças na forma de pensar e na forma de agir. E passamos a viver com mau humor, falta de sorte, queixas, pessimismos e lástimas em geral. Isso porque nós viemos armazenando há vários anos, várias décadas e várias reencarnações, coisas negativas. E assim nós vamos desperdiçando o nosso tempo e vamos desgastando também as nossas energias. Então, enquanto isso, o nosso ser biológico está desfrutando das sensações, emaranhando-nos
todos num labirinto desses nossos instintos inferiores. E às vezes nós nos perdemos nesses labirintos, até que nós sejamos despertados pelos choques nesse processo de evolução. E esses choques acontecem em forma de dores, preocupações profundas, decepções amargas, apegos ao amor através da beleza física, pela necessidade da busca de harmonia e de paz. Então esses choques fazem com que nós despertemos do sono em que nós estamos vivendo no automatismo, para que busquemos algo diferente daquilo. E o despertar dessa nossa consciência, ele é inadiável, porque ele liberta e concede autoridade para nós discernirmos, nos dá a capacidade de entender e compreender melhor a vida e o nosso comportamento psicológico. E falando em despertar, aqui eu vou retomar aquele ponto que eu comentei, que normalmente nós não temos consciência das ocorrências à nossa volta e raramente paramos para refletir sobre os porquês das coisas acontecerem da forma como acontecem. Então é imprescindível nós começarmos a valorizar o ambiente que nós temos à nossa volta, tanto com relação às pessoas, às coisas, quanto aos acontecimentos, para que assim nós tenhamos uma maior compreensão da vida. E aos poucos nós vamos nos libertando das construções negativas e das construções pessimistas. Então, o ambiente à nossa volta representa os nossos conteúdos interiores, conscientes e inconscientes. Então, uma pergunta que a gente deve fazer é: o que está à nossa volta e que também nos incomoda? Geralmente são os problemas. Como nós somos seres sociais, precisamos dos demais seres humanos para desenvolver as nossas aptidões. Só que para isso, nós vamos passar por atritos, por choques, necessitando desenvolver mais tolerância, mais paciência, mais compaixão e assim por diante. E quando nós buscamos uma vida sem interação com a sociedade, nós estamos, na realidade, fugindo de nós mesmos, que vemos projetados nos outros o que nós temos dentro de nós. Então, os outros a quem nós não temos afinidade são os nossos espelhos, são as sombras, são as nossas sombras que estão ocultas no nosso inconsciente. Então, o medo do convívio com as demais pessoas ocorre porque nós queremos impor a nossa vontade, realizar os nossos desejos, sem o sentimento de compartilhamento das coisas e das experiências. São os nossos instintos inferiores aflorando. Então, quando nós temos problemas, frente aos problemas que nós encontramos, nós devemos acolher os problemas e não tentar afastar. Se nós tentamos afastar, em algum momento ela vai voltar. Então, quando nós vemos problema, é importante nós acolhermos. Por que eu usei essa palavra acolher? Porque eu já vi algumas vezes, e até eu mesmo devo ter usado esse termo, de nós enfrentar os problemas. Mas o que acontece quando nós enfrentamos alguém? E qual a diferença quando nós acolhemos alguém? Quando nós enfrentamos uma outra pessoa, a outra pessoa tende a ficar mais irada, mais irritada, mais violenta, e nós também. Só que quando nós acolhemos a outra pessoa, ela tende a ficar mais dócil, e nós tendemos também a ficar em mais harmonia. Por isso que eu comentei que quando nós temos um problema, vemos um problema, é importante nós acolhermos e não enfrentarmos. Senão a gente vai bater de frente com o problema. Vai ser mais difícil a gente resolver o problema. Mas de qualquer forma é importante nós pegarmos esse problema para nós assumirmos a responsabilidade desse problema.
Então, quando nós enfrentamos um problema, ele tende a gerar uma disputa de quem é mais forte. Agora, no caso do acolhimento, o acolhimento tende à baixa da guarda do outro. Então, por que nós devemos acolher os nossos problemas? Porque eles estão nos mostrando os nossos conteúdos interiores inconscientes. E o não entendimento dos nossos conteúdos interiores inconscientes nos traz sofrimentos de ordem moral, de ordem emocional. Então, como nós podemos aproveitar essa energia armazenada no nosso inconsciente? Ela pode ser canalizada para a construção de nós mesmos. É importante essa palavra, construção de nós mesmos. A construção é feita tijolo por tijolo, e nós também, camada a camada, passo a passo, degrau a degrau, pouco a pouco. Então, nós podemos canalizar essa energia para a construção de nós mesmos, para a superação dos nossos medos e também das nossas perturbações, para superar a nossa insegurança, também o nosso desequilíbrio emocional. E uma coisa importante também é que dentro do nosso inconsciente que está a presença da religiosidade, está a presença e o significado de Deus, das percepções em torno da espiritualidade. E quando percebemos a necessidade do acolhimento dos problemas, devemos evitar postergar. Porque quando nós adiamos as soluções, na ilusão de que amanhã as possibilidades serão melhores do que hoje, elas voltam, só que voltam mais complicadas de serem resolvidas. E esses problemas, eles também funcionam como um tipo de despertador, que necessita tocar cada vez mais alto para que nós possamos despertar. Então as dores vêm cada vez mais fortes para que nós possamos também despertar. Então cada vez que nós resolvemos um problema, temos aprendizados e nos promovemos de patamar de consciência, de crescimento interior. E quando formos resolver um problema, o ideal é que nós façamos o nosso melhor para resolver esse problema. Porque se forem mal resolvidos, outros problemas podem surgir, ou mesmo o mesmo problema pode voltar de forma mais desafiante para nós. Então, dessa forma, um novo hábito vai sendo implantado de forma lenta em nossa vida e no nosso inconsciente, até que se torne parte natural do nosso comportamento. Que novo hábito é esse? É identificar o problema, acolher esse problema e procurar resolver esse problema de uma forma mais harmônica. Quando nós assumimos a responsabilidade de um problema, as soluções começam a aparecer. Enquanto que se nós tentarmos afastar os problemas, nenhuma solução vai aparecer. Porque nós, quando afastamos o problema, não assumimos aquele problema como nosso. Então as soluções também não vêm junto. Então, como no passado nós adquirimos o hábito de pensar negativamente, para começarmos a pensar de forma positiva, se faz necessário ter uma disciplina de colocar essa nova forma de viver no nosso dia a dia. Então, um pouco, todos os dias, de forma refletida, de forma raciocinada, até que essa nova forma de agir e de pensar se integre na nossa vida como algo normal. Então, cada vez que aparecer um problema, nós acolhermos esse problema e aí, aos poucos, as soluções vão aparecendo. E conforme nós vamos resolvendo esses problemas, nós vamos eliminando as nossas sombras que temos dentro de nós. Vamos descobrindo o que nós temos dentro do nosso inconsciente. Então, para isso, nós precisamos começar a tomar consciência. Sempre que começamos a pensar em algo de uma forma negativa, nós invertemos o pensamento.
E assim nós vamos aprendendo a pensar antes de agir. Então, se nós pensamos de forma negativa e invertemos o pensamento para algo positivo, nós vamos começar a pensar antes de agir. E muitas das ações que nós tomamos sem pensar têm trazido consequências que nos fazem arrepender dessas ações que nós tomamos. E conforme nós vamos nos autoconhecendo, vamos compreendendo a nós mesmos, através do conhecimento e acolhimento do nosso lado inconsciente. Então, a humildade para conquistar o autoconhecimento começa a partir do momento que nós passamos a ter consciência da nossa ignorância. Então, a humildade para nós conquistarmos o autoconhecimento começa a partir do momento que nós passamos a ter uma consciência da nossa ignorância. Ou seja, quando nós temos humildade de reconhecer a nossa ignorância, estamos no caminho do nosso autoconhecimento. Então a humildade faz parte desse programa de crescimento interior, evitando assim o exibicionismo que agredimos os outros com a nossa aparência por não termos segurança dos nossos próprios valores. O desejo de querer lutar para conquistar e possuir as coisas sempre, ele vai asfixiar as nossas aspirações e acabam predominando o instinto de posse desequilibrada. Então, com o tempo, nós vamos aprendendo que a felicidade real independe daquilo que nós temos, mas sim o resultado do que nós somos. Já estamos quase no final da live. Então, vou contar 2 casos interessantes que eu encontrei num livro. Fala assim de uma criança de 7 anos que essa criança chegou e perguntou para a mãe, que era profissional de televisão, porque ela sempre se apresentava sorrindo na tela do aparelho de TV, enquanto que em casa ela estava sempre aborrecida e enfesada. Então, surpreendida com essa pergunta, a senhora respondeu que na televisão ela ganhava para sorrir. Então, diante dessa resposta, a filha, que amava muito a mãe, perguntou com bastante esperança: e quanto a senhora quer ganhar para sorrir aqui em casa também? Então aqui, às vezes, nós percebemos que nós agimos de uma forma consciente em determinados lugares e forma inconsciente em outros lugares. O Dorival escreveu aqui: quer dizer que a humildade, ao contrário de nos tornarmos submissos aos outros, é a chave de todos os aprendizados. Então existe a questão da humildade. A humildade não significa nós nos tornarmos coitadinhos. Se nós olharmos, por exemplo, temos vários exemplos de humildade pelo mundo. Madre Teresa, ela não era coitadinha, não se achava, não se sentia coitadinha. Ela tinha muita potência interior. Gandhi, Chico Xavier. Então existem várias pessoas que demonstraram a sua humildade sem se colocarem na posição de coitadinho. Então existe uma diferençazinha. A humildade é aquele momento em que nós descobrimos o que nós somos e principalmente nós descobrimos o que nós não somos. Então, quando nós começamos a descobrir que nós temos muito a aprender, como Sócrates dizia, ele dizia assim: só sei que nada sei. E ele falava realmente de uma forma bastante real. Só sei que nada sei. Eu vejo isso através dos meus livros. Eu tenho tanto livro aqui em casa que quanto mais eu leio, mais eu percebo que só sei que nada sei. Então eu entendo aquela situação de Sócrates quando ele disse essa frase. Explicado pelo comentário, Dorival. Quando o Dorival escreveu assim: quer dizer que a humildade, ao contrário de nos tornarmos submissos aos outros, é a chave de todos os aprendizados. Então tem um lado oposto. Quando nós achamos que sabemos tudo, então significa que nós não temos nada para aprender, nós não vamos conseguir receber aprendizados novos. Então essa humildade vai permitir a descobrir o que nós não somos, o que nós não sabemos e ir atrás das informações para nós descobrirmos as soluções para os problemas que nós não conseguimos resolver.
Então, a humildade é nós nos reconhecermos o nosso inconsciente, nós reconhecermos as nossas sombras interiores. E ao contrário do que muitos pensam, quando nós demonstramos as nossas fragilidades, nós atraímos pessoas que querem ajudar. Então as debilidades, essas nossas deficiências que nós temos, eles vão conectar, fazer com que nós nos conectemos com outras pessoas. Consegui responder a sua dúvida, Dorival? Então tem um caso também de Gandhi, que numa das viagens que ele fez a Londres, Gandhi ele parou no aeroporto e começou a observar os objetos que estavam expostos, objetos ricos e agradáveis aos olhos. E ele ficava demorando lá, admirando, examinando esses objetos, e ele sorria de prazer. Tão preocupado com aquela atitude inabitual no homem que renunciara a todas as coisas no mundo, um membro da comitiva inglesa chegou perto de Gandhi e esclareceu: se o Mahatma Gandhi tem interesse por algum desses objetos, temos o prazer, em nome de Sua Majestade, de oferecer esse objeto, que nos constituirá uma grande honra. E aí o nobre missionário, Gandhi, ele que já havia se encontrado consigo mesmo, sem desdém e sem desprezo, ele respondeu sorrindo: eu estou tão feliz em olhá-los e verificar quanta coisa eu já não necessito mais. Então esse é um ponto em que nós vamos descobrindo e percebendo o que é importante na nossa vida e o que não é mais importante na nossa vida. Quanto mais nós nos descobrimos dentro do nosso inconsciente, vamos descobrindo o que é necessário e o que não é necessário para a nossa vida. Só que para atingir esse estado saudável de experimentar harmonia em qualquer situação, nós podemos fazer um exercício diário. Se nós estivermos no meio de muitas pessoas, não agora nesse momento que nós estamos passando, mas se, por exemplo, nós nos encontrarmos em algum momento numa multidão, nós podemos experimentar aquele prazer do convívio com os outros, aquele prazer de ser útil para as outras pessoas, de receber e dar atenção para as manifestações que a vida nos oferece. E se por acaso nós estivermos sós, nós podemos começar a preencher os nossos espaços com atividades e pensamentos enriquecedores, não nos sentindo solitários, e embora estejamos desacompanhados. E assim nós vamos cada vez mais nos cobrindo dentro de nós mesmos. Então, o trabalho, o tempo e a energia gastos para pensar de forma negativa são os mesmos que nós temos para pensarmos de forma positiva. Então, tem até uma frase que diz assim, que o tempo usado na crítica pode ser usado na construção. Obrigado, Marcelino. Respondeu. Se tiver alguma outra dúvida, fique à vontade para perguntar também, tá? Obrigado pela pergunta, Dorival. Então, conforme essa transformação externa vai acontecendo, que essa transformação externa que nós estamos vendo no mundo, ela está acontecendo e ela vai continuar acontecendo independente de qualquer ação da nossa parte. Só que para nós acompanharmos essa transformação externa, é importante nós podemos também fazermos a nossa transformação interna. Só que para nós fazermos a transformação interior, é necessário que nós tomemos uma ação, nós possamos desenvolver a nossa consciência. Conforme nós vamos amadurecendo a nossa consciência, os nossos objetivos de vida também amadurecem. E quando nós aprendermos a amar tudo o que nós fazemos e passamos a realizar bem tudo o que nós gostamos,
a repartir as alegrias e as esperanças com os outros, vamos conquistando cada vez mais um significado maior na nossa vida. Vamos nos tornando mais conscientes do que estávamos antes. Vamos nos espiritualizando. Então, com isso, os problemas que aparecerem na nossa vida passarão a ser entendidos não mais como problemas, e sim como desafios, como oportunidades para a promoção do nosso grau de consciência. E quando nós entendermos o significado desses desafios ou oportunidades, vamos deixar de sofrer e vamos substituir esse sofrimento por uma palavra chamada gratidão. E nós podemos começar a fazer isso agora mesmo, através das pequenas coisas, dos pequenos gestos do dia a dia, quando nós identificarmos o ambiente à nossa volta e percebemos que tem algum problema que nós podemos olhar para dentro de nós. Olhamos o que tem à nossa volta e interiorizamos o que nós estamos olhando. E assim nós vamos identificando as semelhanças. E como estava escrito no portal de Delfos, no portal do templo de Delfos: conhece-te a ti mesmo, domina-te a ti mesmo, transforma-te a ti mesmo. Esse portal de Delfos, lá da Grécia Antiga. Então eu espero que durante esse tempo da live eu tenha podido acrescentar algo útil na sua vida e que você possa aplicar já na prática do seu dia a dia. E você que está assistindo essa live ou a gravação, escreva um comentário, caso ainda não tenha escrito, para eu saber se esse conteúdo te ajudou e para saber se eu estou no caminho certo. E se você gostou desse vídeo e acha que esse vídeo pode ajudar outras pessoas, curta, compartilhe, divulgue. E você que está assistindo o vídeo no YouTube, inscreva-se no meu canal e ative o sininho para você ser notificado das minhas próximas postagens. Então, gratidão a todos e nos encontramos na minha próxima live ou no meu próximo vídeo, promovendo saúde, bem-estar e espiritualidade. Lembrando que as minhas lives são todas as segundas-feiras às 19h19. Estarei transmitindo essas lives simultaneamente via YouTube, via Facebook e via Instagram, sempre com um conteúdo diferente, e espero vê-los nessas lives. Boa noite a todos e gratidão a todos vocês. A Vânia Tempone escreveu: sim, muito bom, gratidão. Muito obrigado, Vânia. Dorival Marcelino escreveu: foi ótimo, parabéns, amigo. Continue, nós todos somos beneficiados. Muito obrigado, Dorival. Boa noite a todos vocês e vejo vocês na próxima live, segunda-feira, às 19h19. Boa noite. Marli dos Santos, Maísa Gonçalves, Ana Maria Kolernik, Adélia Alves e Irene Gregory colocaram aqui: amei. Obrigado a vocês. Onice Marcial, força. Obrigado. Obrigado, Onice. Curtiram também Sônia Silva, Odenival Pereira, Irene Finatelli de Angeli, Ieda Muniz, Vânia Tempone, Márcia, Vera Lúcia Ribeiro, Dorival Marcelino, Ceia Beliene, Marlene Pisoni Teixeira. Curtiram aqui também. Muito obrigado a vocês. Então, Cristian Ayrton, obrigado por vocês estarem novamente aqui nesta live. E ficam até tarde acordados para assistir a live, né? 1h20 da manhã na Espanha. Muito obrigado por vocês me acompanharem aqui. Então, pessoal do Facebook, boa noite a vocês. Encerrando o vídeo. Até segunda-feira às 19h19. Cristian Ayrton escreveram: obrigado, Hugo, gratidão, boa noite. Cristian Ayrton. Obrigado, Cristian Ayrton. Boa noite. Tudo de bom para vocês e gratidão a vocês também.